Hoje eu quero falar com você. Eu trouxe uma pessoa mais que especial aqui. E a gente vai fazer uma conversa linda sobre uma história de vida, sobre a espiritualidade, o cuidado com a espiritualidade e também falar de um outro canal que traz muita informação espiritual e conhecimentos importantes para a nossa vida. Quero agradecer nossa audiência, a você que se inscreve no canal, porque isso ajuda a gente a trazer mais pessoas maravilhosas como essa. E eu já conto o nome de quem é. Espera que você está curioso, eu sei. Mas eu quero também agradecer lá o pessoal de Portugal que está nos seguindo, nossos irmãos portugueses e também os brasileiros que estão lá, e o pessoal dos Estados Unidos e outros países que eu sei que está seguindo a gente, mas que ainda não pontua porque os números não são suficientes. Então, ajude a gente, divulgue para mais pessoas e vem comigo conhecer o que eu chamo do meu coração, porque foi meu professor Jamil. Jamil, amado, gratidão por você estar aqui, uma honra. Obrigado. Te honro, porque você acho que é um pioneiro nesse trabalho de trazer essas informações, né, para as pessoas. E eu queria que você contasse um pouquinho como que foi o teu caminho, a tua jornada, né, de chegar até hoje, que eu sei que você é professor, que você é membro da Rosa Cruz também, né? E como é que foi esse caminho, essa jornada, tua transformação? Puxa, Márcia, em primeiro lugar, é uma honra poder estar participando desse programa tão lindo, que traz tanta transformação para as pessoas, né? Você é uma pessoa que propicia a transformação. Então, é realmente com muita honra que eu venho. E a minha história é a história da busca espiritual de todas as pessoas. Desde que eu me conheço por gente, sempre fui atraído pelo mistério. Jamais aceitei as situações, os acontecimentos e, principalmente, os conhecimentos que eram passados pela escola, principalmente, na sua fase mais material. Eu sempre achei que tinha que ter alguma coisa a mais. E lá por 14 anos eu comecei a descobrir os caminhos iniciáticos. Eu lembro que o primeiro autor que me abriu muitos caminhos foi o Lobsang Rampa, né, que iniciou muitas pessoas. Ele tem vários livros, supostamente um monge tibetano, que trabalhou vários assuntos metafísicos, e a partir dali, digamos que os canais foram abrindo e eu fui pesquisando várias linhas iniciáticas e tentando me aprimorar. Paralelamente a isso, a minha família já era Rosa Cruz, então eu fui criado no ambiente Rosa Cruz, então estimulado a buscar o autoconhecimento e as respostas mais dentro de mim do que por testemunho dos outros, né? Então, já fui iniciado em questões como meditação, concentração, visualização, um conceito de Deus mais dialógico, mais holístico, não tão fechado e dogmático, e assim começou minha busca. E você começou trabalhando na Matrix normal, com profissão normal, ou já foi trabalhando com essas questões aí espirituais? Então, isso aí é uma novela. Veja só, eu fiquei tão apaixonado pelo esoterismo, pelo ocultismo, eu tinha 14 anos. 14 anos. Então, com 15 anos eu abri um instituto ufológico. Eu já era assim fascinado pela possibilidade de vida interplanetária, extraterrestre. Surgiu o Centro Raízes de Pesquisas Ufológicas, que se trabalhava mais na ufoarqueologia, na possibilidade de nós termos sido visitados na pré-história. Coisa que hoje está na moda com o programa Alienígenas do passado e etc. Existem muitas evidências que possivelmente fomos mesmo visitados por outras inteligências e que ajudaram a alavancar nossa civilização. Isso com 15 anos. Um pouquinho depois, eu criei um instituto para estudos metafísicos. E quem que eram meus alunos? Os coleguinhas da escola, né? Da 8ª série, depois do primeiro ano do 2º grau e tal. E eu começava a destilar um pouquinho desses conhecimentos. A partir daí, surgiu um despertar em mim e a memória de algumas encarnações muito fortes no Tibete. E isso me pegou tão profundamente que eu criei uma instituição para ajudar na libertação do Tibete. Veja você, Márcia. O Tibete, como você sabe, ele é um país que está invadido há quase 70 anos, se não me engano, 70 anos pela China comunista, que entrou lá, arrasou toda a cultura, mantém o país cativo. O Dalai Lama teve que se refugiar na Índia com milhares de tibetanos e ainda hoje eles não conseguem voltar para casa. Isso me condoeu tanto que eu criei um instituto devidamente registrado para lutar pela liberdade do Tibete. E o chamado foi tão grande, a entrega foi tão grande que eu até parei de estudar nessa época, para terror da minha família, do meu pai. Imagina, né? Todos na sala, né? De noite, naquela época ainda a família se reunia para assistir o Jornal Nacional. Isso não tem mais, né? E eu não sei, queria parar de estudar e ia libertar o Tibete. Imagine a situação, né? Mas
curiosamente, não me impediram. E, a partir daí, eu comecei a promover palestras e eventos budistas tibetanos, divulgando também a mensagem do Dalai Lama, a situação do Tibete e etc. Conseguimos fazer, em 1991, ali no auditório da Ordem Rosa Cruz Amor, aqui em Curitiba, o primeiro congresso brasileiro de budismo tibetano e primeiro congresso nacional para auxílio do Tibete. Eu tinha 19 anos e, na época, conseguimos, com o apoio, né, com o financiamento do meu pai, né, que é árabe, né, tinha aquela lojinha tradicional. Não sei como eu convenci a patrocinar o evento. Vieram cerca de 10 pessoas de um instituto tibetano de São Paulo, um monge da Itália e um monge do Nepal. E naquela época, Márcia, é muito engraçado que o termo Dalai Lama hoje é pop, né? Ele é muito conhecido, mas na época eu falava de Dalai Lama ali em Ponta Grossa, minha cidade natal. Estava morando lá ainda, o pessoal, é marca de pasta de dente? O que é isso aí? O pessoal não sabia o que era, né? Então, de certa forma, nesse sentido, no Paraná, talvez a gente tenha tido um certo pioneirismo, né? Essa fase foi até 1994, quando uma grande crise existencial ocorreu. Nesse ínterim, eu ajudei a fundar um instituto holístico também, da minha querida amiga Maria Virgínia Bernard Berger, o Estímulos Rax, lá em Ponta Grossa, que foi um instituto de terapias integrativas. Olha só. Eu ajudei a, não fundar, porque ele já estava fundado, mas ajudei a estruturar, trazer os terapeutas. Então, foi uma fase muito fecunda, que trouxe para Ponta Grossa muitas das terapias na época em voga. Então, tinha muitas terapias ligadas ao Osho Pulsation, Rebirthing, né, que estavam muito em voga, o Shiatsu, o Tarô. Então, a gente integrou massoterapia, Tai Chi Chuan, do meu querido amigo Bruno, na época. Então, a gente criou esse instituto e ele decolou na época. Só que no ano seguinte, no final de 94, eu tive uma crise existencial muito grande, que eu até trabalho, quando eu falo de emergência espiritual, que foi o choque de egrégoras. O que é isso? É quando você se enfronha em muitas egrégoras sem preparo, em muitas práticas sem preparos. Naquela época, eu tinha interrompido o meu estudo Rosa Cruz e fui conhecer muitas outras vertentes. Então, de manhã eu estava praticando yoga, pranayama, de tarde eu estava praticando tai chi e de noite eu estava tentando lidar com mantras cabalísticos. Não podia dar certo, deu um curto-circuito. Deu uma sopona aí, né? Deu uma sopona, uma salada de frutas e eu cheguei num estado que eu fiquei com medo de perder minha sanidade. Eu me sentia saindo do corpo sem eu controlar, sentia formas, pensamentos, né, chegando a mim de diferentes tradições, etc. E eu era muito novo, tinha 22 anos, não conseguia lidar com aquilo. Para lidar com isso, eu tive que me afastar de tudo, ficar 1 ano trabalhando com meu pai, né, na matéria pura, lá na lojinha, para a aura poder se reconfigurar, voltar. E depois, quando eu saí desse período, 1 ano depois, daí eu reiniciei meus estudos na AMORC, né, na Ordem Rosa Cruz AMORC, elegi ela como técnica única de autoconhecimento, mas como ela é dialógica, a gente sempre vê tudo, né? E lida com tudo, mas você tem que ter uma técnica mãe, né? Eu a elegi como minha técnica mãe. E a partir daí começou a minha ascensão gradativa, né, espiritual. E, paralelamente a isso, fiz jornalismo. Eu tinha parado de estudar, voltei a estudar. Resolvi fazer jornalismo porque eu queria aprender as técnicas de comunicação, não para trabalhar no jornalismo, que é uma área que não me atrai, redação e etc., mas para divulgar o esoterismo com propriedade. Então, fui produtor de um programa aqui, olha que interessante, né? Ainda na faculdade, Falando de Amor, que era da Marlene Reuser, se não me engano, que era de uma agência de encontros. E ela precisava de um produtor. Então, comecei minha atividade profissional aí, produzindo, etc. Depois produzi o programa Quarta Dimensão, do Jaime Lauda, que é um astrólogo muito conhecido, que é amigo meu, aqui de Curitiba. Conhecido. E, na sequência, quando me formei, já fui contratado pela Grande Loja de Língua Portuguesa da AMORC como assessor de comunicação. E daí a minha atividade começou a se focar mais nesse sentido. Mas, paralelamente, sempre disparando, né? Digamos que iniciativas individuais, fazendo encontros, dando palestras e etc. E para finalizar essa parte, em 2015, quando eu saio como funcionário da AMORC, eu continuo como estudante, surge o canal Realidade Fantástica, né, para contrabalançar um pouquinho todas as informações que graçam na internet e principalmente no YouTube, que não são muito autorizadas sobre espiritualidades. Você sabe que tem muita bobagem, né? Então a gente criou um canal para trazer as tradições autênticas, as linhas sérias, os trabalhos, digamos que sólidos como o seu, né, em terapias integrativas, e a partir daí a gente vem se dedicando a isso. Nossa, e é maravilhoso, porque assim, eu sigo o canal desde que eu conheci, né, na época, em 2018, 2019, e a qualidade da informação que vem ali, as pessoas, a indicação de bons livros, né?
Eu sei que hoje há uma preguiça meio coletiva de ter o livro físico, de ler ele, né? Mas é um portal, né? É um portal. E ali eu sempre digo para as pessoas, olha, assista, porque tem muita coisa interessante, muita coisa boa e séria. Porque aquilo que você falou, a internet é maravilhosa? É. Mas ela também traz muita coisa que você fala assim, meu Deus, como é que a pessoa está falando isso, Sim. né? A gente chega a ficar preocupado, porque as pessoas, claro, que não têm muita informação, não têm muita experiência, precisando de informação, às vezes precisando de cura, elas seguem. Elas vão buscar e, às vezes, batem em portas que não são as mais autorizadas, as mais equilibradas e acabam se desequilibrando. No canal, a gente recebe, Márcia, cada e-mail, cada mensagem de pessoas que, com depoimentos que, olha, se não fossem vocês, eu teria caído ou teria continuado numa linhagem que não estava muito. Então, a gente procura fazer essa curadoria. Não é uma escola iniciática, não é uma escola espiritual, Sim. não somos mestres nem pseudomestres, somos buscadores, mas aquilo que eu e meu sócio agora, o Marquinhos, a gente aquilatou na caminhada mística, a gente procura trazer e buscar. Talvez nem sempre a gente acerta, mas a gente procura fazer o melhor. Né? Claro. E você disse uma coisa importante quando a gente estava aqui nos bastidores, né? Desse caminho espiritual, quer dizer, como que a gente pode ajudar essas pessoas que estão buscando esse caminho que não caiam em furada? Isso, e que é o que mais tem, né? Com o advento da internet, das mídias eletrônicas, Márcia, a gente tem uma outra revolução, né? Que é a revolução digital. A comunicação se foi franqueada para todo mundo. Hoje, todo mundo tem voz. Isso tem um lado positivo, porque antes você dependia do que a mídia oficial passava. Sim. Então, se ficava com aquela versão, aceitava, não aceitava, poucos têm senso crítico, e agora todo mundo pode dar sua versão, e por esse meio, claro, muita coisa que a gente não sabia, a gente costuma fazer. Mas, como disse Humberto Eco, também deu voz aos imbecis. Desculpe o termo. Sim, mas... Né? A imbecilidade humana, mas também as ilusões, as fantasias, digamos que assim, caminhos desautorizados. Então, claro... As coisas muito rasas, muito né? rasas. É o que eu chamo de esoterismo fast food, que existe, né? Então, são os caminhos. Então, o canal Realidade Fantástica busca contrabalançar. De que forma que nós fazemos isso? Como as pessoas podem evitar? Conhecendo quais são os caminhos autênticos, quais são as terapias autorizadas. Então, é isso que nós fazemos, nós rumamos as pessoas. As pessoas sempre nos perguntam, nos mandam e-mail, eu quero começar a busca espiritual, para onde eu vou? Qual que é a tua afinidade? Eu tenho mais afinidade com a filosofia oriental. Então, a gente encaminha para uma escola de yoga que seja autorizada, para uma escola de filosofia oriental que a gente sabe que é séria. Não, eu prefiro mais a espiritualidade ocidental. Então, a gente tem as escolas iniciáticas, caminha para uma Rosa Cruz, para o martinismo, para uma maçonaria. Tem o sufismo, que, embora seja de origem islâmica, ele está muito presente no Ocidente, que a gente encaminha muitas pessoas também. E, no caso das terapias integrativas, que é uma área que eu tenho muito carinho, né? Militei por tanto tempo, a gente procura trazer terapeutas como você e encaminhar para essas terapias. Eu já recebi pessoas, o meu terapeuta me falou que eu fui Joana d'Arc na última vida, daí a pessoa estava toda deslumbrada, como já ocorreu o contrário. Um senhor em desespero, desesperado, entrou em contato comigo, dizendo que ele tinha ido num certo centro, que não vamos declinar o nome aqui, e tinha convencido que ele tinha sido o Barão do Rio Branco na última vida, e ele tinha tido muitos escravos, e os espíritos desses escravos estavam obsessionando ele, e estavam descarnando ele astralmente, e esse homem estava em desespero, completamente em desespero. Daí, para você encaminhar, você orientar de acordo com os cânones do esoterismo, para você encaminhar para uma prática integrativa que vá reequilibrar, vá tirar esses envenenamentos mentais, vai um tempo, mas é um grande serviço que a gente faz nesse sentido. Então, nós somos curadores, né? Uma curadoria dos caminhos que nós consideramos sérios, equilibrados e equilibradores na área da espiritualidade. Trabalhamos muito também com o ocultismo e com o esoterismo clássicos e tradicionais. Eu queria fazer um comentário aí para a gente dar seguimento. Porque como a gente está falando com um público enorme, né? Quando fala da palavra ocultismo, dá um certo desconforto, um temor, assim. O que a gente poderia trazer de informação do que realmente é o ocultismo? O que essa palavra significa, né, em conteúdo, para que a pessoa entenda assim, que não é nada ruim, né? Perfeito.
Então, a gente costuma dizer, Márcia, que para você atingir, digamos, vamos admitir aqui que exista uma verdade universal. Tá. E existem vários caminhos de aproximação dessa verdade. Um deles é o senso comum, é aquilo que você fala sem saber por que está falando, não tem muita autorização. O outro é o caminho religioso, que geralmente está eivado de dogmas, crenças e etc. Não é a religiosidade pura. Tá. O outro é o filosófico, né, conforme a Grécia nos ensinou, o raciocínio mais lógico, mais crítico e etc. E temos o caminho científico, que só trabalha com o lado material. Todos esses caminhos têm seus defeitos, porque eles não são completos. O caminho místico, que a gente chama de esotérico, ele vai unir todas as premissas, o filosófico, o científico e também a premissa religiosa da transcendência, e vai olhar o fenômeno de uma forma mais completa. Então, você me perguntou sobre o ocultismo. O oculto, que as pessoas têm medo. Essas ciências, né, foram sendo aquilatadas, só que elas nunca foram bem aceitas, porque elas confrontam os dogmas, tanto políticos como sociais, culturais e religiosos de suas épocas. Então, por exemplo, no Egito Antigo, na 18ª dinastia, nós tivemos um faraó, o Akenaton, ou Amenhotep IV, que ousou enfrentar o clero corrupto da época e divulgou uma verdade, que só havia um Deus, não aquela multidão de deuses, né? Evidentemente que ele e sua esposa, Nefertiti, né, a grande Nefertiti, foram assassinados. Ele fez uma revolução cultural e espiritual no Egito, e assim aconteceu com Sócrates, envenenado por cicuta, Jesus crucificado, Krishna flechado Buda enfrentou... Krishna foi flechado numa árvore, Buda enfrentou 3 tentativas de assassinato. Enfim, toda pessoa que tenta, digamos que, confrontar os dogmas estabelecidos, ela gera oposição. Por isso que essas ciências elas tiveram que ser ocultadas, e daí nasceu o termo ocultismo, que é um tipo especial de conhecimento que está reservado a todas as pessoas, mas que precisa que a pessoa se prepare. Ele não é tão dado, digamos que publicamente, abertamente, porque ele gera muitos confrontos. Porque ataca, digamos que, aquelas pseudo-verdades que as pessoas têm, que são caras, e as pessoas não aceitam sair do seu lugar comum. Então, é um corpus de conhecimento, por isso ciências ocultas, ou ocultismo, nesse sentido. É um conhecimento mais reservado, mas que está à disposição de todos, mas desde que você se prepare, esteja preparado para abrir as fronteiras da mente, começar com um estudo mais isento, sem as tuas ocupações, mas também as suas, como é que se chama? Sem os seus preconceitos. Sim. Também. Quando você se coloca nessa, você consegue iniciar esse caminho. Daí vem o ocultismo. O ocultismo não é bruxaria, o ocultismo não é um estilo de vida esquisito, não é satanismo, nada. São apenas um corpus de conhecimento de ciências mais reservadas, que requerem uma preparação e principalmente uma grande abertura mental, e depois um segundo momento espiritual. Né? Misticismo, que também pode ser aplicado, esse corpus de conhecimento, não vem do verbo mistificar, vem do verbo misticizar, que significa o contato direto entre você e o todo, que você pode chamar de Deus, sem intermediários. Né? É uma fusão temporária. A experiência mística ela está presente em todas as religiões, né? E geralmente os místicos de todas as religiões foram perseguidos pelas suas próprias religiões, porque sempre tem um intermediário. É Buda que vai voltar e vai te salvar, é Jesus que vai voltar e vai te salvar, é Krishna que vai voltar e vai te salvar, e o ocultismo e o misticismo falam, não, você já é Cristo, você já é um Buda, você já é um Krishna. E esses grandes mestres vieram para trazer isso. Essa é a boa nova. Né? Você é divino. Entende? Como diz Mikhail Naim, num grande livro que eu recomendo a todos, que é o livro de Mirdá, nós somos deuses enfaixados. Temos que tirar as bandagens e as faixas. Essa é a boa nova, mas ela não agrada as instituições que ganham muito, né? Sejam religiosas, políticas, sociais. Então, quando esse corpus de conhecimento se apresenta, ele gera muita oposição. Por isso que a gente chama de ocultismo, ciências ocultas. Elas estão ocultas dos profanos, daqueles que não estão preparados, mas estão à disposição de todos aqueles que tiverem a coragem de dar esse passo. E, digamos assim, a pílula dada para as pessoas para não acessar isso é o medo, né? Geralmente é o medo. As religiões elas aplicam várias técnicas, né? Mas também os conhecimentos políticos. Né? Teve aquele filósofo muito controvertido, Osho, que você deve ter conhecido, que era o Rajneesh. Né? Ele tem livros muito bons, eu tenho praticamente tudo que ele publicou, mas mais para o final da vida ele se desequilibrou, isso a gente sabe. Até um discípulo dele famoso, que é o Kitaro, o multitecladista japonês, que era aluno dele, falou, infelizmente no final da vida ele perdeu o juízo. Né? Mas ele trouxe reflexões muito interessantes. O Osho foi envenenado por talho, por exemplo, pela CIA.
porque ele trazia conhecimentos que abalavam os alicerces da sociedade americana, cristã, e etc., né? Então, ele se tornou uma pessoa perigosa. Então, é por isso que tanto a religião como outros segmentos, eles vão dar pílulas para as pessoas para adormecerem. É a Matrix. Né? Então, veja, esses aí são loucos, são hereges, são pessoas perigosas. Se você os ouvir, você vai perder o juízo. Cuidado com isso. Então, uma série, ou quando não, eles ridicularizam. Existe também, por exemplo, criar um podcast de pessoas para falar de astrologia, que é uma ciência arcana, uma arte séria, mas para pôr duas pessoas com manto, com chapéu pontudo, para falar besteira sobre astrologia. É uma forma, digamos que indireta, de você desmerecer também. Sim. São várias técnicas. Sim. Blavatsky, por exemplo, na época, quando ela estava escrevendo seus fenomenais livros, né? Um grupo de jesuítas chegou a visitá-la, se não me engano, não sei se foi na Suécia ou em Londres, oferecendo dinheiro para ela não publicar mais os livros, para ela parar, porque aquilo estava abrindo a cabeça das pessoas, estava mostrando que o cristianismo não era a única religião, que ele ecoava uma verdade que era universal, que estava em todas as religiões. E isso é perigoso para algumas organizações, porque daí você perde os fiéis, perde os dividendos, perde o poder e etc. Mas o nosso caminho é abrir as consciências. E você considera para nós aqui, né, a mente mais próxima, né, de trazer essas informações foi a Helena Blavatsky, ou já temos pessoas pós-Helena que estão fazendo esse movimento? Com certeza. Nós temos em vários ciclos, né? A civilização ela passa por ciclos e creio que você tem conhecimento também de Kabbalah, numerologia, etc. Existem ciclos propícios para se liberar essas informações. Então, se você as dar em uma dosagem superior ao que o momento histórico está capacitado, você pode prejudicar. Se você der de menos, também pode prejudicar. Existe uma organização mundial que foi formada, inclusive, na época dessa dinastia, a 18ª dinastia egípcia, que depois veio, muito modernamente, a ser conhecida como Grande Fraternidade Branca. Mas ela teve muitos nomes ao longo da história, que ela reúne os mais avançados místicos em todas as épocas, de todas as raças, né, mas que foram preparados pelas autênticas escolas iniciáticas. Então, eles protegem esse conhecimento. E, nos momentos propícios, eles podem vir em própria persona. Daí você tem o caso dos avatares, um Cristo, um Buda, um Krishna, um Lao Tse, um Confúcio, um Pitágoras. Eles vêm para uma missão pública ou eles mandam mensageiros. Eles mandam agentes que também são discípulos, mas altos discípulos. Blavatsky foi um deles. Sim. No século XIX, no final do século XIX, nós estávamos tendo uma guerra entre três vertentes. O cristianismo, que naquela época era muito diferente da Igreja Católica de hoje. Quando eu falo cristianismo, Igreja Católica da época. A Igreja hoje conversa contra as religiões. Você tem o Papa Francisco, que sou apaixonado por ele, porque ele é uma pessoa aberta, uma pessoa que está procurando limpar a Igreja, procurando abrir. Nada disso. Naquela época, final do século XIX, a Igreja tinha uma postura muito agressiva com relação a outras religiões. Só ela detinha a verdade, menosprezava e etc. Tínhamos a ciência, que estava assumindo um caminho puramente materialista e não abria... Exatamente. Né? Antes do Einstein, final do século XIX. Né? Antes dele. Então, toda aquela experiência do positivismo que não tem a ver com o pensamento positivo. Era uma forma de aceitar só aquilo que os 5 sentidos conseguem captar. É a base da ciência materialista. E explodiu o espiritismo no mundo todo, que trazia fenômenos maravilhosos, reais. Tinha muitos charlatães também, mas os fenômenos eram reais. Só que as pessoas não estavam sabendo lidar com aquilo. Então, o público, em geral, estava na confluência da autoridade da Igreja, do discurso da ciência e dos fenômenos do espiritismo. Então, a ciência ataca o espiritismo, era atacada por esse, a Igreja Católica atacava ambas, e Blavatsky foi enviada exatamente nesse momento histórico para pôr ordem na casa. Essa foi a missão dela. Depois que ela divulga todos esses conhecimentos privilegiados, nós temos uma série de filhos de Blavatsky que vão depender delas. No próprio século XIX, você vai ter toda a bela época do misticismo francês, papos, né, o papista, Nisa de Gaeta, Charles Francis Bartlett, um pouquinho antes, Eliphas Levi. Né? Eliphas Levi era contemporâneo de Blavatsky, um pouquinho antes, mas depois de Blavatsky você teve tantas pessoas, Rudolf Steiner, Gurdjieff, Harvey Spencer Lewis, tantos, além de yogis autênticos que vieram do Oriente trazer um pouquinho do autêntico hinduísmo, Vivekananda, Yogananda, né? Shivananda, né? Um dos pais do yoga ocidentalizado. Então, houve uma grande abertura. Ela abriu todos esses caminhos. Então, por isso que os místicos posteriores a Blavatsky, aqueles que são sinceros, né, sejam teosofistas ou não, porque ela funda a sociedade teosófica, mas ela fala para todos, né, são devedores a ela, por causa dessa abertura. Se não fosse pelo
martírio, vamos chamar assim, de Blavatsky, que ela levou pedrada de todo mundo. Sim, no nós final não levou, teríamos, né? talvez nós nem pudéssemos estar aqui falando disso. Até poderíamos, mas a oposição seria muito mais. Com certeza. Né? Então, ela, sem dúvida. Então, depois dela, houve muitos outros. Né? Alguns até em níveis próximos ou até equivalentes a ela em evolução. Né? Mas ela abriu, no final do século XIX, para essa grande expansão para o século XX e século XXI. E o que você acha que nós podemos esperar, né, dessa onda desse momento que a gente está vivendo na humanidade, dessa virada, né, porque a gente está tendo conjunções bem importantes, né, acesso a alguns planetas que vão mexer e sacudir a humanidade. Sim. O que a gente pode esperar disso e como a gente poderia se preparar? Já são 2 perguntas. Então, perfeito. Você lida com alquimia, né, Márcia? Que eu sei. Então, a gente... Inclusive, quem não sei qual que é a minha câmera, talvez seja essa. Se você não assistiu, assista lá no canal Realidade Fantástica, a entrevista sobre terapia líquida com a Márcia. Você vai ficar encantado, é uma coisa sensacional. Então, você sabe que a alquimia, às vezes, você precisa passar pelo negredo, né? Pela putrefação, para depois você atingir o albedo, depois o rubedo e etc. Nós estamos num desses momentos alquímicos da civilização. Então, muitas das escórias dos antigos caminhos, das filosofias batidas, estão caindo, mas não sem resistência, estão resistindo para morrer. Então, por isso que a gente vê tanto conflito religioso, tanto conflito político, tanto choque de ideologias, né? No Brasil, a gente vive uma polaridade lamentável política, mas tudo isso são dores de parto. Porque um novo ciclo está se afirmando. A gente sabe que, a partir da década de 60, segundo alguns astrólogos, a era de Aquário, as primeiras vibrações dela começaram a incidir já sobre o planeta. O que ela vai trazer? Muita intelectualidade, mas também a descoberta dos poderes divinos do ser humano. E isso não vem sem dores, sem efeitos colaterais. Então, é evidente que isso gera um desconforto, que é como a homeopatia, não sei se você tem experiência com homeopatia, Sim. Às vezes ela dá o fenômeno do gravamento, que eles chamam, que o que é? Ela dá uma desorganizada primeiro, pra depois... mas o que está acontecendo? Eu estou me sentindo nessa, pior, toma uma poção, eu piorei, né? Você liga lá para o homeopata, de cabelo em pé, calma, dê mais 2 dias, você vai ver o que vai acontecer, né? Ela está reorganizando. É o momento em que nós estamos, né? Você tem o fim da era de peixes, você tem o início de um novo ciclo, você tem o início da era de Aquário, né, que está se afirmando, segundo Blavatsky, uma nova raça que não é no sentido de etnia. Quando Blavatsky falava de raça, eram várias etnias. Um novo tipo de civilização vai começar a se afirmar, mais espiritualizado. Então, nós estamos realmente sendo impactados por vibrações muito poderosas. Aqueles que souberem se afinar com isso terão menos problemas. Os que resistirem por causa das suas viseiras mentais vão sofrer um pouquinho mais. Porque vão sofrer os choques, né? Ela vai, digamos que essas vibrações são tão fortes que ou você evolui ou você evolui. Só que uma vai por amor, né? A outra vai com um pouquinho mais de dor, né? Rigor. Pelo rigor, né? São as 2 colunas da maçonaria, né? Misericórdia e rigor, né? Então, é mais ou menos isso. E você tem visto, assim, na tua experiência aí, né, com o canal do Realidade Fantástica, que as pessoas estão lutando contra isso? Porque você deve receber não só cartas de amor, né? Ah, sem dúvida. Eu só não fui chamado de santo no canal, né? Então, a gente percebe o seguinte, 2 vertentes. Por incrível que pareça, os que resistem, pelo menos na nossa experiência do Realidade Fantástica, é uma minoria, mas muito barulhenta. Então, quem que está entre essa minoria? Pessoal ligado ao esoterismo fast food, pessoal ligado às religiões tradicionais, às suas alas mais ortodoxas, né, que não aceitam, somos hereges, né, e coisa pior, né? Já me chamaram de satanista e tudo, né? Eu dou risada, né? Elogio, né? Você tem partes da ciência que também não conseguem aceitar, porque é um paradigma que foge à experimentação científica a que ela está acostumada. Também, de vez em quando, somos atacados, mas o que nos emociona é a resposta de milhares de pessoas em vários países. Era isso que eu estava buscando e não sabia para onde ir. Era a porta que eu estava buscando, mas não sabia onde bater. E essa porta não é a Realidade Fantástica. A gente só é, digamos que o umbral, né? O que dá acesso à porta. Porque a gente encaminha a pessoa. Então você vai para uma Rosa Cruz, você vai para uma maçonaria, você vai para o martinismo, você vai para um sufismo, você vai lá procurar a Márcia, fazer terapia líquida com ela. E assim a gente vai encaminhando. Mas a nossa missão é, olha, pessoal, isso aqui existe. Isso aqui existe. É sério. É uma nova forma de conhecimento, quiçá sabedoria, e você pode ter acesso. Eu não vou poder deixar de comentar, inclusive tem lá no canal, vocês têm que assistir, eu vou colocar depois a informação embaixo.
O que acharam embaixo das pirâmides? Isso. Eu sei que lá tem uma matéria mais completa, mas isso está fervendo agora, né? Sem dúvida. Eu gravei um vídeo, não sei se você chegou a ver, que eu até coloquei assim, cidade embaixo das pirâmides. Qual que é a novidade? Porque isso é uma coisa que está sendo cantada pelos ocultistas há séculos. Não é nem há décadas, é há séculos, né? Porque, de acordo com o esoterismo tradicional, e isso virá a ser confirmado pela ciência, as pirâmides, onde quer que elas estejam, elas estão no mundo todo. Temos, inclusive, na selva amazônica. Sim. Já foi fotografada e, se não me engano, saiu como uma das capas da antiga revista Cruzeiro. Ninguém lembra mais disso. Mas a antiga revista Cruzeiro chegou a divulgar uma foto de um aviador, acho que era até da Força Aérea Brasileira, que chegou a fotografar uma pirâmide no meio da selva amazônica, né? Então, essas estruturas estão no mundo, elas são tecnologia atlântida, uma civilização que nos precedeu, que colonizou todo o mundo e que se utilizou dessas estruturas como computadores cosmotelúricos, né? Emissores, mas também receptores energéticos. Então, o que acontece? A pirâmide de Gizé é considerada, depois da pirâmide suprema da Atlântida, né, de Poseidon, que seria a capital da Atlântida, ela era a mais importante. Porque quando houve o desditoso fim da Atlântida, segundo a tradição oculta, os sábios atlantes migraram para o Egito. E o Egito, de um país assim mais primitivo, ele deu um salto e se transformou na civilização que nos assombra até hoje. Nos assombra até hoje. E no Egito foi preservado esse conhecimento, surgiram as escolas iniciáticas, depois começou a irradiação por todo o mundo. E no caso das pirâmides, as 3 pirâmides de Gizé não foram construídas por faraós, não são túmulos, e de fato embaixo delas existe uma série de túneis, corredores que eram utilizados para a iniciação e outras estruturas que gradativamente serão descobertas. Nós temos até o esquema dessas estruturas em alguns livros ocultistas mais antigos. Né? Quando o iniciado ia passar pelo que a gente chama de drama iniciático. Hoje, quando você entra numa escola iniciática, tipo a Rosa Cruz, a maçonaria, te é proposto um psicodrama. Se você quiser, não é obrigado, mas você passa por um ritual de iniciação, como tem nas religiões. Só que no caso das escolas iniciáticas, a gente entende exatamente o que está acontecendo. Não tem dogmas e crenças, é apenas para elevar a tua consciência. Né? O drama, o psicodrama é utilizado para abrir canais. Então, naquela época, o iniciado ele entrava pelo peito da esfinge, num poço, e através desse poço dava para um corredor, ele atravessava o deserto e daí ele começava a sua ascensão nos corredores da pirâmide de Quéops, fazia várias iniciações e a última iniciação era na Câmara do Rei. Né? Até hoje tem um sarcófago na Câmara do Rei, nunca descobriram qualquer múmia lá. E o pessoal da arqueologia fala, não, mas para que serve? Na verdade, ele deitava ali, era colocado em catalepsia, tinha uma experiência de projeção psíquica, tinha a prova de que ele não era matéria, de que ele era espírito, essa era a iniciação suprema para se iniciar, ele ainda era um neófito. Então, tudo isso era aplicado. Hoje, isso foi modernizado, continua sendo oferecido pelas escolas, mas agora você não precisa ir para o Egito, não precisa passar por aquelas provas, né? Antigamente tinha a prova da água, do fogo, dos 4 elementos, da terra e do ar, e etc. Tudo isso está nos livros de papos, de Eliphas Levi, Blavatsky, que é sobejamente conhecido, porque foi permitido que fosse divulgado. Mas hoje esse conhecimento está à nossa disposição. E as pirâmides continuam como símbolos mudos, digamos que dessa tecnologia atlântica que ainda não é compreendida, mas cujos iniciados conseguem, digamos que, captar, manejar e se beneficiar. Né? Você sabe que a piramidologia ela foi redescoberta no século XX e algumas pessoas descobriram que reproduzindo pirâmides, mesmo que em escala menor do que a pirâmide de Quéops, só que nas dimensões corretas e alinhando elas para os pontos cardeais, um determinado tipo de energia ali se manifesta, que pode curar, que pode regenerar, que pode dar aso a intuições. Isso já é um estudo muito fecundo, existem N livros, né? Então, esses conhecimentos estão voltando ao público, mas eles ainda são de apanágio dos iniciados. Tá. E me diz uma coisa, eu vi que você organiza, não sei se está para organizar, né, próxima disso, também viagens, né, iniciáticas, que você leva as pessoas para alguns lugares para vivenciar. Tem alguma viagem que você realizou recentemente que vale a pena a gente conversar? Ou algo que você está programando para quem quiser te procurar e se inscrever para isso? Como é que está essa situação de viagens que não são viagens só para comer e beber? Isso. Então, isso é muito interessante, Márcia, porque no canal Realidade Fantástica a gente não tinha esse planejamento de ter, digamos que, um braço turístico, né? E nos surgiu a oportunidade através da Govinda Turismo, que é da nossa querida amiga Rebeca, né? Rebeca Angélica, que é uma curitibana, ela é casada com um indiano, Mohan Verma, e eles têm uma agência que
se especializou em turismo espiritual na Ásia. Eles oferecem um turismo convencional também, para você conhecer o país, para você desfrutar de tudo que o país tem do ponto de vista cultural, com muito conforto e segurança. Mas a pegada em alguns dos pacotes, dos principais pacotes dela, é a vivência espiritual. E eu fui convidado, a partir de há uns 2 anos ou 3, a guiar algumas dessas viagens, alguns desses pacotes. O pacote que eu guio, eles têm vários. O pacote que eu guio é o Terra dos Himalaias, onde a gente vai visitar a Índia, Nepal e Butão. E vamos visitar todas as estruturas budistas, os templos, vamos conhecer os rituais, os mestres, né? E aí a gente vai explicando o significado de todo aquele simbolismo, qual que é a aplicação mística e esotérica, fazemos vivências. Então, são viagens que transformam. Né? Eles têm um outro pacote que é o Índia Sagrada, que é liderado pela Rebeca, que daí só se concentra na Índia, às vezes no sul, às vezes no norte da Índia, que visita uma série de estruturas, visita uma série de templos, e você redescobre o sumo espiritual, verdadeiramente espiritual, desse país que é tão importante. Né? Egito, eu costumo dizer que o Egito é o pai, a Índia é a mãe, e o Tibete é o filho. Iniciaticamente falando, é isso. Sim. São os 2 países mais antigos, e o Tibete, depois de um tempo, passou a ser a sede física da Grande Loja Branca, segundo Blavatsky. Né? Então, quando se visita países como o Egito, no caso da Rosa Cruz, ela organiza viagens iniciáticas ao Egito, em que os membros passam por iniciações nos templos, inclusive na pirâmide de Quéops, como eram feitas na época. Né? Isso foi guardado, é registrado e é, digamos que, replicado na modernidade. Mas isso é para Rosa Cruzes. No caso da Govinda Turismo, toda e qualquer pessoa pode passar por essas viagens. Pode ir conhecer, por exemplo, Terra dos Himalaias. Nós temos um pacote que vai sair agora em outubro. Né? Nós já estamos montando, se você tiver interesse. Pois é, por isso que eu estou falando. Então, ele começa na Índia, a gente vai para um local da Índia que é Leh Ladakh, que é um local que ele está muito próximo do Himalaia, e ali toda essa região está budicizada. Ela é, digamos que, ela foi fomentada pelo budismo tibetano. Então, ali existem várias vivências, visitamos monumentos, visitamos um lago sagrado a 4.000 metros de altura, fazemos meditações, fazemos vivências, depois vamos para o Nepal, que é um país apaixonante, maravilhoso, tem 4 cidades lá, que, se não me engano, 3 ou 4 que a gente visita, templos, cerimônias e etc., e termina no Butão, né, que é considerado, hoje, digamos que o último reduto intocado do budismo tibetano, porque é um país que ainda preserva todas as tradições, né? E eles têm um certo cuidado em não se deixar contaminar muito pela civilização, digamos que dita tecnológica na sua pior acepção. Eles têm todas as comodidades, mas eles preservam muito as tradições. Então, no Butão, o budismo tibetano está intocado, os templos, eles têm um rei de lá que veio o índice de felicidade bruta, né? Que revolucionou, do Butão. Por quê? Porque né? tem até agora eventos, né, aqui no Ocidente, né, sobre essa questão da felicidade. Primeiro, né? O ex-primeiro-ministro do Butão, que foi o que, digamos que implementou o índice de felicidade bruta, ele esteve aqui no Congresso de Felicidade, né, Internacional de Felicidade. Tem sempre aqui em Curitiba, sempre em Curitiba, em novembro. Esse ano vai ter de novo, do nosso querido Gustavo Arnes, nosso amado amigo, né? Então, o Butão é um país, assim, sensacional, porque é uma joia encravada no Himalaia e que está intocada. E ali você bebe realmente na fonte dos segredos do budismo tibetano, mas também dessa nova política que não está só voltada para a economia, mas está voltada para o autoconhecimento. Virou política de Estado, espiritualidade, não dogmática. Né? Porque o budismo tibetano lá, ele não é uma religião dogmática, ele se preocupa muito em oferecer à pessoa possibilidade de se autoconhecer, sem necessariamente se aceitar Buda ou qualquer coisa. Claro. Então, eles dão a instrumentação, a meditação, tudo isso é matéria de escola, é matéria, digamos que, de divulgação pública, eles têm muito zelo, a ecologia, os rios, eles, se não me engano, é proibida a pesca, é proibida a mineração, então tudo está muito preservado. É claro que eles têm, né, insumos que permitem que o país gire economicamente, etc. Né? Mas eles cuidam demais. Então, a natureza está preservada, a religiosidade não dogmática está preservada e a questão da felicidade, que vem do autoconhecimento, é política de Estado. Então, é um paraísinho, né? Um paraísinho. É um paraísinho então, mesmo, a nossa viagem termina lá. Índia, Nepal e Butão. O pacote sai agora em outubro. É cerca de 20, 25, 26 dias, se não me engano, se não me falha a memória. Você pode entrar lá no site da Govinda Turismo, coloca no Google Govinda Turismo e ali você vai ver todos os pacotes. E esse que eu guio, junto com o Mohan Verma, é o Terras dos Himalaias, que vai sair agora em outubro de 2025. Não, isso é importante, porque eu entendo a viagem, né? Eu viajo assim. Você viaja muito, né?
eu viajo com propósito. Exato. Né? Não, claro que eu posso me alimentar e aproveitar o que o lugar oferece e tudo mais. Mas a viagem, ela é terapêutica. Totalmente. Não tem como a gente ir para uma viagem e não voltar diferente. Alguns voltam melhor, outros voltam até pior, mas vai voltar diferente. É verdade. Né? Ela é um processo curativo, porque você acessa... e principalmente quando você vai para uma cultura tão distinta, né? Sem dúvida. Você acessa tanta coisa que você olha e fala assim, que coisas que você dava valor antes, né? Super valorizava, não tem a menor necessidade mais. Olha, Márcio, eu posso dizer de cadeira, porque eu primeiro achava que não precisa viajar, estou bem aqui. Quando me falavam, olha, viagem abre caminhos, abre janelas, abre a cabeça, né? Eu só fui viver isso quando eu realmente viajei para longe, né? E segundo, quando você vai para países, por exemplo, como a Índia, que são países que são matrizes energéticas de espiritualidade, lá você tem praticamente todas as religiões do mundo ainda vivas. As pessoas acham que o hinduísmo, o sânscrito é uma língua morta. Não, ele está vivo ainda. Então, tudo é preservado. O lar do yoga, do verdadeiro yoga, né? Os mestres dos Himalaias. Quando você vai para um país desse, você está, digamos que, entrando em sintonia com um gerador quântico de energia espiritual. Qual que é a imagem que a gente tem da Índia aqui? Aquela pobreza, aquela sujeira, isso tem? Tem. Eles têm problemas sociais muito, muito sérios, muito graves, mas acontece uma coisa muito interessante. Se você for com olhos ocidentais para julgar a cultura deles, é possível que você vai e não queira voltar mais. Só vai ver aquilo, né? Os segredos são fechados para você. Mas se você vai disponível a olhar pelo olhar oriental, ou pelo menos dar uma chance para o olhar indiano, a Índia começa a se abrir. A mãe Índia começa a se abrir para você. Os segredos zelosamente guardados começam a se abrir. As portas se abrem de par em par. Aconteceu comigo, aconteceu com a Rebeca, que fundou a Govinda Turismo. Então, você se apaixona pela Índia, como no Egito também, quando você vai disponível a receber a herança iniciática espiritual do país, você se apaixona pelo país. E, geralmente, quando você volta, você já não é mais a mesma pessoa. E como aconteceu comigo, eu fiquei um mês em depressão depois que voltei, porque o impacto vibracional é tão grande. Alto, né? Porque você vem de uma viagem que ela é toda voltada para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento. Você vai em templos, você participa de cerimônias, você medita, né? Tem um pacote lá da Govinda Turismo que termina num spa no Himalaia. Você recebe a medicina ayurvédica, a massagem, tudo, né? Quando você chega aqui, lá no aeroporto de Guarulhos... Não é nada pelo nosso Brasil, mas aqui... Se você fala assim, ai, cheguei. Olha, você sente fisicamente o peso. Sim. Fisicamente o peso, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu voltei da Índia, eu fiquei um mês em depressão. Porque a diferença vibracional é tão grande. Qual que é a nossa missão aqui? É tentar espiritualizar o país para que chegue, né, nessa carga. E eles precisam melhorar a parte social, socioeconômica, para que tenha o equilíbrio. Então, nós precisamos da espiritualidade deles e eles precisam da nossa estrutura. Mas isso eles já estão fazendo. Pouca gente sabe que a Índia, os maiores, né? Alguns dos maiores físicos, matemáticos, engenheiros estão lá. A homeopatia é muito poderosa na Índia. Ela é um dos países, digamos que mais proativos economicamente do mundo, né? As pessoas não sabem. Mas há interesses religiosos em divulgar a Índia como terra de fanático, como só tem sujeira, você vê coisas horríveis na rua. Claro, você vai ver a sujeira, você vai ver, mas você vê muito mais tesouros se você souber olhar e receber. Né? Então, e isso é muito interessante, eu só quero concluir, que no caso dessa empresa, Govinda Turismo, ela oferece isso com todo o conforto que o ocidental está acostumado. Porque não adianta você levar ocidentais para, digamos que, não se sentir confortáveis. Então, é hotel de 5 a 6 estrelas, é toda estrutura, você não faz nada, eles te carregam no colo. É locomoção de primeira, você não se preocupa. E você vai com o conforto ocidental, que o ocidental está acostumado, senão a gente não dá conta. É verdade. Porque a gente foi acostumado doutrinado, né? De outra forma. Então, ela te oferece a segurança, te oferece o conforto, mas te oferece as vivências ali. Não nas terras batidas turísticas, que quase todas as empresas fazem. Ela passa por isso também, vai no Taj Mahal, vai nos templos mais famosos, mas ela vai também em lugares em que... Secretos, que o Mohan Verma, por ser indiano, né? Ele conhece, ele facilita, então a gente participa de cerimônias, então vale muito a pena. E acessar esses lugares secretos, né? Nesses países que a gente vai e encontra, né? Isso muda tudo, né? E não estou dizendo que a gente não tem aqui nos conhecidos, né? Mas que existem, que as pessoas que conduzem esse tipo de viagem, né? Elas têm acesso, têm informação em colocar a gente
em conexão com esses locais que tem uma vibração mesmo quântica que é capaz de mudar teu ser. Com certeza. Afetar os chakras, né? Geralmente, o turismo convencional, o que ele faz? Quando você pega uma boa empresa de turismo, vou conhecer a Europa, vou conhecer a América do Norte, vou conhecer a Austrália, etc. O que é? Geralmente, você vai passear, comer bem, né? Se vai passear, comer bem, vai fazer compras, né? E basicamente isso. Já é uma coisa muito interessante, uma coisa muito bonita, você volta, diferente. Agora, imagine você ter tudo isso, porque isso tem na proposta da Govinda, mas mais as vivências e a autotransformação. Então, você tem todas as facetas. Então, é um turismo não convencional, que oferece o que o turismo convencional oferece da melhor forma, só que tem o plus, né? A possibilidade de transformação sem agredir a crença de cada um, porque tudo é passado de uma forma muito holística. Então, tem vivências que são mais puxadas por misticismo cristão, outras mais puxadas por hinduísmo, outras por sufismo e etc. Então, todos são acolhidos. Aqueles que não têm religião nenhuma e nem querem ter também não são agredidos. Também vivenciam tudo isso de uma forma muito leve, muito solta. Então, não existe doutrinação, né? É uma possibilidade de autoconhecimento. O que eu posso dizer, assim, né, ver se você concorda comigo, que a espiritualidade precisa ser acessada por cada indivíduo. Com certeza. Né? Com certeza. Então, se a gente consegue ter acesso a esse caminho, se a gente consegue se abrir para isso, né, de que você vai acessar a tua espiritualidade, você vai trabalhar isso em você, é o melhor caminho. Né? Porque você vai fazendo gradualmente o que você dá conta. Com certeza, né? Márcia. E não que venha alguém e dita para você e fala, não, é assim, 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 assim. Não, porque daí não funciona. Mas existe aí, a gente estava falando antes de começar a entrevista, que a gente poderia falar de alguns perigos, né? Um dos perigos da busca espiritual é esse. Tá, ok, nós já somos divinos, logo, não preciso de guia nenhum, não preciso de sistema nenhum, não preciso de escola nenhuma, não preciso de guiança nenhuma. Isso não é necessariamente verdadeiro e é um discurso perigoso. Porque é diferente quando... Uma coisa, um verdadeiro mestre, o que ele vai fazer? Ele não te quer discípulo, ele te quer mestre. Ele vai despertar um mestre em você. Entende? Só que isso não anula o fato de que você precisou de alguém para despertar, para te dar o caminho das pedras. Porque esse caminho já foi cartografado. É o mesmo que, assim, Márcia, o negócio é o seguinte, a gente vai atravessar a floresta amazônica. É o símbolo do caminho espiritual. Tem duas possibilidades. Você vai atravessar sozinha, sem guia, sem mapa, sem qualquer conhecimento da floresta. Você poderá chegar, mas talvez leve muito mais tempo. Com certeza. Ou, se você quiser, a gente vai te dar um curso antes e você vai conhecer os mapas, tudo aquilo que já vai acumulado de conhecimento pelos exploradores que fizeram essa travessia antes de você. Só um perfeito idiota negaria essa chance. É o que as escolas iniciáticas fazem, os caminhos legítimos, dão os caminhos às pedras, mas quem vai caminhar é você, ninguém vai te carregar. Ninguém vai levar no colinho, ninguém vai te levar no colinho, mas você tem a instrumentação, você tem. Então, quando você vai para uma Índia, você vê que ali está tudo muito vivo, tem a ritualística, tem os procedimentos, tem as técnicas, né? Mas de uma forma que faz com que a pessoa se torne autônoma espiritualmente. Não aprisiona em gaiola epistemológica. A pessoa, claro que tem as fases do hinduísmo mais ortodoxas, como qualquer religião. Mas lá também você tem muitos caminhos que realmente libertam e emancipam a consciência, assim como o esoterismo ocidental. Então, você precisa de uma guiança, sim. Você precisa de um método, sim. Mas isso para despertar o mestre em você, não para te manter discípulo a vida toda. Sim. Nossa, Jamil, é maravilhoso. Nosso horário está acabando. Que pena, né? Tão gostoso, né, Márcia? É muito rápido, né? Eu queria saber se existe alguma mensagem aí, né? Que você ainda quer passar para as pessoas que estão ouvindo e buscando esses caminhos, né? Todas as indicações que a gente deu aqui, inclusive do canal, vou colocar lá para o pessoal acessar, assistir seu canal e se inscrever e ajudar também a fazer esse canal a crescer mais do que ele já é grande e maravilhoso, mas que você deixa de mensagem final para nós. Então, acho que a mensagem é a mensagem que vem sendo ecoada em todos os tempos por mestres e discípulos, né? Nós somos deuses enfaixados, né? Nós fomos colocados aqui para lembrar de quem nós somos verdadeiramente, né? Nós somos super seres, na verdade, né? E todas as experiências que nos chegam, as agradáveis e menos agradáveis, e até as trágicas, elas são pedagógicas. Elas vêm, de certa forma, para impulsionar coisas que estavam adormecidas. E quanto mais você reconhecer e dar espaço para isso, principalmente durante a crise, quando você, em vez de combater a crise, você começa a tentar explorar o lado pedagógico dela, você tem uma aceleração de evolução. Então, a mensagem é de esperança.
O futuro é luminoso, não é sombrio, ao contrário do que alguns dizem. É luminoso para todos nós. Todos estamos numa grande senda espiritual de evolução. Alguns podem se atrasar um pouquinho, mas todos chegarão. Todos chegarão. Então, essa é a mensagem. Não desista e busque as verdades dentro de você. Mas não feche os olhos para os caminhos autorizados que estão aí. E uma das formas é você assistir o canal Realidade Fantástica lá no YouTube. Para a gente finalizar com uma energia e uma sinergia boa, de 1 a 7, o que você intui de sinergia aqui? 7. Eu vim com esse número na cabeça. Nossa, todo mundo hoje... Pegou 7, né? É que é um número já consagrado, né? Bom, essa é pétalas de clitória. Olha que maravilha. Ela é uma planta que nós temos aqui, né, que chama-se clitória. E eu fiz muita pesquisa para trazer a sinergia dela, para ancorar muita cura nessa parte sexual do feminino, né? Então, e olha que eu coordenei uma pós-graduação em feminino sagrado, no qual você estudou, né? Então, nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, ela é essa sinergia maravilhosa para olhar para esse órgão que, às vezes, é tão tenso. Com certeza. Sabe? É tão massacrado e ainda extirpado, né? Em muitos lugares. Em muitos lugares extirpado. Né? Para a gente trazer cura para isso, trazer energia, a cor dela é azul, igual o vidro. Olha, que então, bacana. Então, é uma cor extremamente curativa, né? Porque esse azul de cobalto aqui, ele tem uma potência, né? Muito maravilhosa. E, mais uma vez, gratidão. E eu que te agradeço, Márcia. Eu fiquei encantado em conhecer o teu trabalho, que é realmente alquímico. Eu e minha esposa estamos usando, funciona, é impressionante. Conheça a terapia líquida, as sinergias aqui da Márcia, porque é impressionante. Obrigado, gratidão. Mesmo. Amados, como eu sempre digo, vamos despertar. Olha que lindo hoje.